Boa noite, minha gente. Nós estamos aqui, viu? Esperando por vocês. Com todo o prazer do mundo. Hoje nós vamos conversar sobre... Eu vou inverter a ordem do código. Vou começar pela fraude contra credores, que o tema é longo, e então a gente pode ser que dê nessa hora inteira, né? Se a gente... Porque os outros dois são curtos. Dá para você completar depois. Amanhã eu vou fazer uma intervenção numa live em que nós vamos discutir novamente o problema da classificação da união estável com o pessoal do mestrado do Recife. Amanhã às 15 horas pelo Meet. Eu não sei como é esse negócio. Eu sou meio... A minha ignorância não é especializada, não. A minha ignorância é generalizada. Em matéria de internet, eu sou grego. Grego, isso não quer dizer, não estou debochando dos gregos, não, pelo amor de Deus. Mas é uma expressão que existia no meu tempo de menino e que eu nunca me esqueci dela. Quando a gente diz eu sou grego, é porque eu não consigo entender as outras coisas. Porque o grego tem uma linguagem, um idioma muito difícil, né? E então, por isso é que a gente diz, eu sou grego. Mas não é pejorativo. Pelo contrário. A Grécia tem uma história monumental e é monumental também em tudo, ainda hoje, culturalmente. Professor Christopher Roazan, eu recebi o seu e-mail, o seu e-mail não, o seu WhatsApp, e vou responder, viu? É porque eu não tive ainda um tempo de parar para pensar direitinho. Professor, eu adoro a sua classificação. Marília Pedroso Xavier, Pedrosa Xavier, você tem razão. A união estável realmente é um negócio jurídico sem... Ninguém estabelece uma união estável se não quiser, né? A vontade é preponderante nisso aí. Mas vamos continuar isso aí. Então vamos, como já são 8 horas, e nós vamos começar agora a nossa coisa. Eu vou começar então essa nossa conversa pela fraude contra credores. A fraude contra credores não tem nada a ver com a fraude à lei, nem com a fraude civil, que é o estelionato, nada disso. A fraude contra credores, ela existe quando alguém insolvente, então alguém que não tem mais, o patrimônio é insuficiente para cobrir as suas dívidas, esse alguém aliena, faz disposição de bens que o torna ainda mais insolvente. Ou então ele ainda não é insolvente, mas com aquela disposição de bens, ele se torna insolvente. Então, o que caracteriza os elementos característicos da fraude à lei, primeiro, é que seja um ato de disposição. Não importa se esse ato de disposição é oneroso ou é gratuito. Nós vamos ver que isso é irrelevante para caracterizar a fraude contra credores. Embora se use muito, isso aí é muito comum, as pessoas que fazem doação dos seus bens a seus filhos para esperar que durante 4 anos o credor não venha cobrar. E então prescreva a dívida do credor e aquele negócio se torna definitivo. Primeiro isso. Disposição de bens. Depois o segundo, que a pessoa seja insolvente ou que se torne insolvente com isso aí. Mas a fraude contra credores
Os credores que são fraudáveis são aqueles que já eram credores quando se deu o ato de disposição. Se, quando a pessoa alienou o bem, não estava insolvente, ou aquela pessoa, aquele credor, que agora se diz insolvente, não era credor na época, não há fraude contra credores. Então, que seja um ato de disposição, que haja insolvência e que os créditos sejam anteriores ao ato de disposição. E por último, que haja um dano. A isso se chama eventus damini. É preciso que aquilo cause prejuízo aos credores. Se nenhum credor é prejudicado, então não ocorre a fraude contra credores. Esses são os elementos, são os pressupostos essenciais para caracterizar a fraude contra credores. São dados irrelevantes. Primeiro, a intenção de fraudar. Não precisa nem que aquele que esteja alienando, nem o que esteja recebendo, que eles tenham a intenção de fraudar. Podem nem saber que aquilo vai causar uma insolvência. É possível isso. Isso não interessa. Se você teve a intenção de fraudar ou não, isso é totalmente irrelevante. Veja, isso se chama consilium fraudis, quer dizer, a intenção de fraudar. Mas esse consilium se escreve com S. Porque há uma outra coisa que também aí interessa, é o concilio com C fraudis. Concilium com S significa intenção de fraudar. Concílio com C é acordo para fraudar. Então, quando há acordo, então se diz que é um concílio fraudis. Mas veja, o concílio fraudis, nenhuma das duas espécies é essencial para caracterizar a fraude contra credores. Tanto o concílio com S como o concílio com C. Isso é absolutamente irrelevante. Só há relevância no concílio fraudis com S, quer dizer, a intenção de fraudar, quando se trata de falência. Porque a fraude contra credores, embora seja um instituto de direito civil, ele tem influência no direito empresarial, né? Hoje o direito empresarial está dentro do direito civil, mas não é só a dívida civil que é fraudável. A dívida empresarial também é fraudável. Na falência, por exemplo, e na recuperação judicial da pessoa que está em dificuldade financeira, essa intenção de fraudar nos negócios. Esse é elemento que tem relevância. Não tem na dívida civil. A gente tem que tratar isso diferentemente, porque são situações diferentes. Que aquele que negociou ou aquele que está dispondo ou que se beneficiou, o beneficiário, que eles tenham conhecimento da insolvência. É irrelevante isso, que é a chamada ciência fraudis, que tenha consciência da fraude, que tenha ciência de que existe uma insolvência e que aquilo seria uma fraude contra credores. Então, isso aí só é relevante quando se trata de falência. A falência, ele é relevante. Mas a ciência fraudis civil não é relevante. Embora, nos contratos onerosos, se daí vem
a anterioridade da insolvência, a notoriedade da insolvência. Se a insolvência era conhecida, era notória, aí já se entende que essa ciência fraude seria um caso, teria validade. Como teria importância, validade não, importância, me desculpe, a terminologia mal empregada. E também nos casos de terceiro adquirente, quando ele está de má fé. Se o terceiro, se há um negócio que se faz com alguém, e esse alguém, um terceiro, se beneficia, quando se anula aquela primeira venda, o terceiro vai ter que devolver isso aí. Então, se ele está de má fé, ele não é protegido. Mas se ele está de boa fé, ele é protegido. Ele não sofre os efeitos da fraude contra credores. Também, ele é relevante na falência. Na falência, o conhecimento da insolvência é significativo, tem relevância para caracterizar a fraude contra credores no direito empresarial. E também ela tem importância para elidir a presunção de boa-fé. No artigo 164, o Código Civil fala em presunção de boa-fé quando alguém é empresário e faz dívidas excessivas que o leva à insolvência, mas as dívidas são feitas para o negócio, para o estabelecimento comercial. Por quê? O direito ampara isso e considera a pessoa de boa fé. Primeiro, por causa da repercussão, porque ele, empresário, a repercussão dele não é somente dele, ele atinge outras pessoas e a comunidade e é um agente econômico. Um agente econômico é de interesse social. Então, supõe-se que aquele empresário que pratica um ato que o leva à insolvência, ou que ele já está insolvente e onera mais a insolvência, que ele estaria agindo de boa fé, não de má fé. Portanto, a presunção de boa fé já estaria aí presente. Ou então, naquelas despesas que você faz para a subsistência sua ou de sua família. Se você tem a ciência da fraude, ela elide essa presunção de boa-fé. Outra coisa que não importa, isso eu disse logo no começo, é se o negócio é gratuito ou se o negócio é oneroso. A gratuidade e a onerosidade têm relações com isso, mas não para caracterizar a fraude contra credores. Na gratuidade, presume-se o dano. O evento damine, que é condição essencial para que haja a fraude contra credores, no caso da gratuidade, das doações, das cessões não onerosas, haveria então, isso elimina o caráter de boa-fé do negócio. E a onerosidade, é preciso que no negócio oneroso, que se prove que aquele que se beneficiou, ele tinha ciência da fraude. Estava de má fé. Nesse caso, se você de boa fé faz um negócio sem ter ciência da insolvência da pessoa, e o preço do negócio é compatível e não foi pago, e o preço não foi pago ainda, o beneficiário ele pode elidir totalmente a fraude, elidir a anulabilidade, fazendo o depósito no concurso de credores. Se ele deposita aquele valor e
e o valor é compatível, então, nesse caso, não haverá a anulabilidade. Muito bem. Também não tem nenhuma importância a natureza do crédito fraudado. O crédito fraudado pode ser quirografário, com garantia ou sem garantia. Com garantia quirografária ou não. Então você pode ser um crédito simples. Ele pode ser fraudado. Você tem um crédito com garantia quirografária, com aval, por exemplo. Pode ser fraudado. E se você tem um crédito com garantia real, também pode ser fraudado. Só que, para que com garantia real considere-se fraude à lei, fraude ao credor, é necessário que essa garantia seja insuficiente, ou que se tenha tornado insuficiente depois. Então, se ela é insuficiente e há o ato de disposição que leva à insolvência, ou que dá quem já está insolvente, então a natureza do crédito não importa. Da mesma forma que nos outros créditos, porque há quem sustente que esses créditos teriam que ser os créditos quirografários, que não teriam garantia. O crédito garantido não haveria a possibilidade de fraude contra credores. Mas nesse caso, por exemplo, em que a garantia é menor, é insuficiente para atender aquela garantia, a cobrir aquela dívida, então nesse caso também existe a possibilidade de fraude contra credores. Então a doutrina que sustenta que somente fraude contra credores seriam nas dívidas sem garantias reais, essa garantia reais é hipoteca, penhor, anticrese. Então essa doutrina ela é equivocada. A meu ver, não há nada que impeça que se entenda ter havido fraude contra credores no caso de redução das garantias daquele que tem garantia real. As sanções. Veja, aparentemente seria tudo a mesma coisa, anulabilidade. Mas não é assim. Há 3 sanções possíveis para essas fraudes contra credores. A primeira delas, a civil, na dívida civil, a primeira delas e a mais importante, é aquela que tem maior repercussão, é a anulabilidade. O ato é anulável. O ato anulável, a pessoa restabelece a situação anterior. Apaga-se o ato, ele extingue o negócio e extingue os seus efeitos. É desconstituído o negócio e são destituídos os seus efeitos. Mas há também a ineficácia relativa, tanto na dívida civil quanto na dívida empresarial. Na dívida, no credor habilitado, a ineficácia relativa civil, é necessário que haja um concurso de credores. O concurso de credores é praticamente a falência do devedor civil. Inclusive, essa situação do credor civil, o credor civil ele não se recupera, só se recupera quando paga toda a dívida. Já o credor empresarial, ele tem a recuperação e ele tem
ele recupera a situação que ele tinha antes. No direito civil isso não acontece. E era isso que o Teixeira de Freitas reclamava, que não era possível você estar dando um tratamento a duas coisas diferentes. Todos os dois deviam ter o mesmo tratamento. E por isso ele propunha a unificação de todo o direito privado, né? Então, veja, o caso no direito civil, só existe um caso, uma hipótese, em que não se aplica a anulabilidade, se aplica a ineficácia relativa. É quando se paga ao credor quirografário antes do vencimento. Esse credor que recebeu antes do vencimento se beneficiou. Se beneficiou por quê? Porque ele teve quitado a sua dívida e não entra no concurso de credores. Nesse caso, a decretação da fraude contra credores tem o efeito de obrigá-lo a restituir o que recebeu e entrar como credor no concurso de credores. Mas só se refere a ele, especificamente. Por isso é que é uma ineficácia relativa. A ineficácia relativa é aquela que se refere a alguém determinado. Pode ser uma pessoa, 10, 20, um grupo, mas determinados. A absoluta é aquela que atinge todos. Ninguém está excluído. Aí na fraude contra credores, essa penalidade de ineficácia é sempre de ineficácia relativa. Tanto no credor civil, como no credor empresarial. Na recuperação judicial e na falência, ou seja, na fraude contra credores no âmbito empresarial, há uma ineficácia relativa e essa ineficácia relativa é decretável de ofício. Veja, o código alinha, o código não, a lei de recuperação judicial, ela alinha os casos no artigo 129, as hipóteses de ineficácia relativa. A anulabilidade não existe nesses casos empresariais. Então existe a ineficácia relativa ou então a revogabilidade do ato. É a outra penalidade. Então são três possibilidades de penalidades. Primeiro, a eficácia, a anulabilidade, a ineficácia relativa e a revogabilidade. Veja, a revogabilidade precisa, quando os atos são feitos, o ato de fraude é feito com intenção de fraudar. Então, concilium com C. E em conluio, de acordo, um acordo de pessoas para fraudar, então concílio com S. Então é necessário que haja esses dois pressupostos. Se houver esses dois pressupostos, o ato é revogável. Revogado o ato, ele perde ele é desfeito e volta tudo a estaca zero. Veja uma coisa, há uma distinção nessas três coisas, são totalmente diferentes. Veja, a anulabilidade, a característica dela é que desconstitui o ato e os seus efeitos. Depois, a anulabilidade tem prescrição de 4 anos. A fraude contra credores da ineficácia tem a mesma prescrição no direito civil, a mesma prescrição. Mas ela só atinge os efeitos do ato, não o ato em si. O ato permanece intacto.
Essa é que é a grande diferença do ato ineficaz para o ato anulável. O anulável é ineficaz porque é desfeito, é desconstituído. Já o ineficaz, o ato permanece e então há a perda da eficácia. Porque aquela eficácia só vai também se dirigir àquela pessoa específica. E na revogabilidade, que isso é um negócio muito, muito complicado aí, viu? Porque há uma barafunda nessa história toda. Misturam-se as coisas. Veja aqui uma coisa. A revogação é a retirada da voz. Revocatio significa retirar o que eu disse, aquilo que a minha vontade foi manifestada. Então a revogação é um meio de desconstituição dos atos, porque a revogação atinge diretamente o suporte fático. Na revogação há uma ruptura do suporte fático. Você retira o suporte fático que está ali naquele negócio jurídico. Você manifestou a sua vontade no sentido e depois revogou a vontade, retirou a vontade. Revogação é isso. É a retirada da vontade quando permitido. Por isso é que ela pode ser cheia ou não, né? Há revogações que podem ser feitas sem ser motivadas e há revogações motivadas. Em geral, a revogação motivada é a regra, né? Então, a revogação só existe no direito empresarial, quando se trata de recuperação judicial ou falência. Veja, a ação própria, ela precisa ser proposta e tem quem é o autor da ação. Quem tem legitimidade ativa são os credores que eram credores antes da insolvência, antes do ato que levou à insolvência. Então, os que vierem depois, quem entrar no negócio, quem se tornar credor, depois de já haver a insolvência, esse aí não é parte legítima para alegar a anulabilidade por fraude contra credores. Então, todos os credores anteriores ao ato de disposição, todos eles têm legitimação ativa para propor a ação de anulabilidade, cujo prazo, como eu disse, é de 4 anos, decadencial. Quer dizer, não há interrupção como na prescrição, né? O direito a alegar a anulabilidade, esse direito se extingue aí. Então, não se pode mais falar, ela se torna perfeita. É por isso que muita gente, para fraudar crédito de banco e coisa desse jeito, faz a doação aos filhos, por exemplo, sabendo que é uma fraude contra credores. A doação caracteriza, não precisa nem provar que há má-fé. Se você se tornou insolvente com aquela doação, ela aconteceu, a fraude está caracterizada. Mas faz-se isso esperando que o banco durma, e o que acontece muito, e durante 4 anos não cobre. Se ele não cobrar durante 4 anos, não alegar a fraude contra credores, ele se consolida e se confirma o negócio. Quem é o sujeito passivo? O que dispôs do bem
os fraudadores e o beneficiário. Só que o beneficiário de boa-fé está fora disso. Tem que ser o beneficiário que entrou no concilium com C. Ou que ele tinha ciências fraude. Ele sabia que o negócio era fraudável. Então, a fraude contra credores, ela basicamente se resume a isso. Então, quando se diz assim, a fraude contra credores acarreta a anulabilidade, nem sempre. Ela pode acarretar a ineficácia e pode acarretar a revogabilidade, sendo que essas duas. A ineficácia existe em um caso na área civil e, em regra, no direito empresarial. E a revogação só existe no direito empresarial. Então, basicamente, a fraude contra credores está caracterizada por isso que eu acabei de expor, tá bom? Bom, então vamos ver agora o estado de perigo. O estado de perigo é um negócio muito engraçado. Não existia em direito nacional. Veio com o Código de 2002. Evidentemente, veio e muito bem colocado. Porque havia, na verdade, um abuso muito grande, especialmente quando se tratava de saúde. Você chegava no hospital para dar levava um doente de urgência, por exemplo. Quando chegava lá, o cara dizia, você tem que dar uma calção de tanto. Em geral, as calções eram exorbitantes. Você então dava um cheque sem fundo, podia ser sem fundo, e se arriscava. Senão não atendiam o seu doente. Eu tive um caso muito, muito interessante. Eu ia saindo de uma empresa que eu era advogado e um camarada estava colocando uma caixa de refrigerante na mala do carro dele, que era uma perua. E aí veio um carro por trás, tinha um outro parado atrás dele, e entrou um na rua, bateu no carro que estava atrás dele, e o carro que estava atrás dele imprensou ele no carro da frente, onde ele estava colocando a caixa de refrigerante. Aí esse camarada caiu gritando com a mão na barriga, aos gritos, uma coisa horrorosa. Ali ninguém conhecia ele. Então eu peguei o camarada, botei no meu carro e levei no hospital que era do SESI naquele tempo, hospital do SESI. Quando eu cheguei lá, que chegou e ele gritando com a mão na barriga e aos gritos. Quando chegou lá dentro, quando chegaram para atendê-lo, disseram, o senhor tem que fazer a calção. Não, vou fazer, né? Eu não vou deixar o cara desse jeito. Aí fui lá. Quando cheguei lá, me pediram uma calção de 5 contos de réis. 5 contos de réis naquele tempo era dinheiro. Aí eu dei um cheque de 5 contos de réis. Levaram ele lá para dentro. Daí a pouco, volta o camarada, diz, ele precisa de uma radiografia. Digo, então? Não, mas tem que pagar a radiografia. Digo, ô capeste. Aí fui lá, 100 réis. Paguei a radiografia. E fiquei esperando. Aí disseram, olha, tem um telefone dele, assim, assim. Aí eu liguei para a família dele. Eles chegaram, os familiares, e assumiram tudo. Tomaram conta, tiraram meu cheque, fizeram tudo e mais. Se eu não tivesse esse espírito, como era que esse cara ia se ver? Então, os 5 contos de réis era muito dinheiro. Não era pouco, não. Era dinheiro muito. Agora, vejam uma coisa interessante. Com o estado de perigo,
essa caução deixou de ter valor. Você pode botar até de 1 bilhão. Você passar o cheque de 1 bilhão, se for excessivo, você vai anular aquele negócio. Que é o estado de perigo. Agora, repara a explicação. O estado de perigo o que é? É quando alguém é com risco grave e atual de um dano pessoal de si próprio, de um familiar ou de um terceiro, e esse dano arrisque a vida, a saúde, a integridade física da pessoa. Você faz um contrato com muita onerosidade, muito oneroso. Lhe cobram um absurdo para fazer esse tratamento. Oferecem a você os meios para você resolver aquilo, mas lhe exploram isso aí. Como era o caso que havia na maioria das instituições de hospitalares, quando você chegava assim num caso de emergência, ou não. Nos casos normais, se você não tinha plano de saúde, e naquele tempo, há muito tempo, plano de saúde era coisa que não existia, você tinha que arcar com os seus custos mesmo, diretamente. Então, veja, sabe qual foi a explicação que a comissão, a douta comissão da Câmara, comissão dos deputados, não a comissão especial que elaborou o projeto do Código, mas a comissão da Câmara que deu o parecer final, eles deram como exemplo o cara que está se afogando e o outro que tem a boia, que pode salvá-lo, e que negocia a boia por um preço exorbitante. Está lá no parecer, no relatório da comissão da Câmara dos Deputados, a justificativa é essa. E você imagine uma pessoa, isso citando um professor, ilustre professor, que teria escrito isso, eu nunca vi esse texto desse professor, mas que teria dado esse exemplo para justificar o estado de perigo. Esse professor seria um professor da USP, que eu prefiro, que o negócio é tão besta, né? Tão imbecil, que eu prefiro não dizer o nome dele. Mas então a explicação foi a seguinte, era essa. Você se afogando e o cara com a boia negociando a salvação dele por um preço exorbitante. Isso entra na cabeça de ninguém. Um cara desesperado negociar a sua salvação. Imagina um cara num rio, o rio caudaloso, o sujeito morrendo, entra, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E o cara pela margem, 500. O cara, não, eu dou 200, 500, dou 250. Você já imaginou isso? É uma coisa ridícula, né? Esse exemplo é ridículo. O exemplo mais claro e mais correto para explicar isso aí, o motivo disso aí, a ratio legis disso aí, do estado de perigo, é exatamente o quê? A caução hospitalar. Você tem um risco da saúde, da vida, sua ou de alguém seu, ou mesmo de um terceiro. Há um requisito de que o terceiro seja uma pessoa que tenha afetividade com você. Isso não é necessário. Você pode, para atender a um terceiro que você não tem afetividade, você pode fazer isso. Então, esse é o primeiro requisito. Depois, o segundo requisito é que a exigência seja muito grande. A onerosidade seja muito grande. Se a diferença é pequena, isso não justifica o estado de perigo. Mas se você, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de urgência
que o custo dela seria normal, seria assim 20 mil reais. E lhe cobram para fazer aquela cirurgia 100 mil reais. Existe aí caracterizado o estado de perigo. Que essa exigência seja feita pelo prestador de serviço ou por terceiro, por ele, com o conhecimento dele. Porque se não houver o conhecimento dele, foi por terceiros, mas não houve conhecimento dele. Se o médico, por exemplo, não sabia que estavam cobrando aquele absurdo, foi alguém que se aproveitou e pediu muito. Então, nesse caso, aquele que cobrou muito vai responder pela diferença. Mas o negócio jurídico não é anulável. Há apenas o ressarcimento daquela excessividade. Então, isso aí é o estado de perigo. É uma instituição que chegou muito bem chegado. É uma das poucas coisas que a gente pode elogiar no Código, das novidades que o Código trouxe. É uma das poucas. Há algumas que se faz, mas tem muita coisa, muita bobagem nesse Código. Veja, nós vimos que no erro você pode eliminar a anulabilidade se corrigir o erro. No dolo, a mesma coisa. Se você se compromete a compensar, desaparece desaparece a anulabilidade. Mas, e aqui também, se aquele que se beneficiou admite reduzir os valores aos valores normais, então você pode ter uma elisão da anulabilidade. Então, também, veja bem, se aquele que pediu excessivamente não tinha conhecimento do risco, que aí é o aproveitamento de alguém da aflição do outro. Aquele que está com o risco na mão está aflito por aquilo e faz qualquer coisa e você se aproveita disso. Então age de má fé. E a má fé é algo muito importante no direito. Fazem de conta que não, né? Andam dizendo aí que nada, direito pode ser imoral. Imoral, não vou dizer que não, mas imoral vocês vão ter que convir que o direito não pode ser imoral. O direito tem que ser moral. Moral e direito tem que andar juntos. Não essa moral do politicamente correto, por exemplo. Eu acho isso um absurdo, esse negócio. Quem quiser que ache bonito, mas eu acho um absurdo. Muitas vezes você diz uma coisa sem querer e aquilo ali é considerado uma afronta a todo mundo. E você nem imaginou que estava fazendo qualquer isso. Então esse negócio aí precisa ter ser melhorado, né? Melhorado. Vamos ter que fazer uma dosagem melhor disso aí. Mas mas essa figura, ela veio na hora certa. Apesar de que hoje, com os planos de saúde, esse negócio também não é muito necessário. Veja, você pode alegar o estado de perigo em ação, em defesa e em reconvenção. Então eu faço uma diferença entre defesa e exceção. A defesa é quando você não reconhece o direito que está sendo oposto a você, que está sendo imposto a você. Então, aí você estaria fazendo uma defesa. No caso
de que você reconhece o direito, mas você opõe alguma coisa que encobre esse direito, então você está usando uma exceção. E isso você tanto pode fazer na contestação como em reposição. Então a alegabilidade é plena, não tem limites. Se lhe cobrarem, você pode opor a sua defesa com o estado de perigo. Também a ação tem o prazo de 4 anos para ser exercida. E no mesmo prazo que a ação prescreve, preclui, no caso, decai, também a exceção decai. Então, se você não foi cobrado durante 4 anos e vão lhe cobrar depois de 4 anos, então você não pode mais opor a sua exceção. Bom, e por fim, nós vamos ver a última causa, que é a lesão. Veja, fala-se no direito francês, que essa linguagem é própria, da lesão enorme. E muita gente no direito brasileiro, o direito brasileiro era omisso, não tratava disso. E muita gente não, bons civilistas sustentavam que ele existia no direito brasileiro, porque era uma violação da boa-fé das pessoas. Se aproveitavam da inexperiência ou da necessidade da pessoa para tirar vantagens em negócios. Então, por exemplo, há um livro muito interessante do professor Caio Mário da Silva Pereira, sobre lesão, porque ele incluiu no projeto dele, né? No projeto que ele fez de Código Civil, ele incluiu essa figura da lesão. E depois que ele incluiu, vários juristas passaram a considerar a lesão assim, mas sem repercussão jurisprudencial. A jurisprudência, na maioria dos casos, a jurisprudência é muito atada ao direito posto, ao direito positivo, e então, muitas vezes, simplesmente não se tomava conhecimento da lesão. Mas a lesão existe no direito francês, com essa característica de lesão enorme. Só que no direito francês é um negócio muito complicado. A diferença, o valor do negócio, porque a lesão, o que é a lesão? Vamos primeiro, eu já estou entrando em outras coisas, fazendo considerações sem dizer o que é, do que se trata. Veja, a lesão é quando alguém, por necessidade ou inexperiência, ele faz um negócio altamente desvantajoso, com o outro se aproveitando dessa situação. Então, por exemplo, você tem uma dívida, você tem que pagar uma dívida, isso é muito comum em agiota, viu? Muito comum. Você tem uma dívida no banco, por exemplo, e você é um camarada, você deve no banco, digamos, 20 mil reais. Aí você é um cara muito rigoroso nas suas obrigações. Você não gosta de dever a ninguém, você gosta de pagar a todo mundo. Então você chega ao vencimento daquela dívida e você não tem direito, não tem dinheiro para pagar. Mas você tem uma casa. A casa vale 100 mil reais, por exemplo. E você, desesperado, começa a oferecer aquela casa para vender, pedindo, naturalmente, os seus 100 mil. Mas não vai achar. Porque todo mundo, a maioria dos que compram, que estão aí prontos para comprar as coisas, eles estão sempre olhando o lucro, querem lucrar. Então não vão pagar pelo preço que seria justo. E então, o camarada chega e ele diz, não, você está precisando de quanto? É 20 mil reais. Eu dou os 20 mil na casa. E você, no seu desespero, na sua necessidade, você vai e vende. Mesma coisa que você é inexperiente. Você tem uma herança.
mas você não tem experiência de mercado, não tem experiência de negócio. E as pessoas lhe enganam e lhe oferecem menos do que o seu valor e você, sem saber, negocia. Às vezes até por não só inexperiência, mas por ser uma pessoa desligada do mundo, né? Então, repare, a desproporção no direito francês é isso, a dívida vale 5% do valor, ele vendeu por 5% do valor do negócio. O que é uma diferença estúpida, né? Mesmo caso, praticamente uma doação. O direito brasileiro não fixou valor. O valor fica a juízo do juiz. O juiz é que vai, nas circunstâncias, avaliar e verificar se aquela diferença, daquela desproporção de valores caracteriza ou não uma lesão. Se a desproporção não é grande, se você não tinha necessidade, nem você era inexperiente, não há lesão. Então, no direito brasileiro, o que é pressuposto é a desproporcionalidade grande entre prestação e contraprestação. E depois o motivo, que é a necessidade ou a inexperiência daquele que fez a venda. Os dados irrelevantes. O motivo que levou você a ter a necessidade. Não interessa por que foi. Isso aí é irrelevante. Basta que, objetivamente, você esteja em estado de cidade. Que haja erro ou haja dolo, não interessa. Porque dolo e erro são outras searas, né? A leviandade do lesado também não interessa, se o lesado é leviano. Não, eu vou fazer, esse negócio tá bom, e vai lá e faz o negócio. Então, esses dados são irrelevantes. A apuração da desproporção é feita considerando os valores do momento em que você fez o negócio. Então não é você fez o negócio, você tem 4 anos para alegar a lesão. Não alegou. No terceiro ano, quase no 4º ano, você vai e alega. E nesse interregno houve uma inflação galopante e aquele valor se tornou insignificante. Não interessa. Interessa para ver que aquele momento em que você fez o negócio e que recebeu o seu dinheiro pelo negócio, se a desproporção naquele momento era vultosa. Se não, o momento em que você alega não importa. Importa o momento do negócio. Como no estado de perigo e no erro se pode eliminar totalmente a anulabilidade se o beneficiário se dispõe a corrigir a desproporção. Então, a pessoa pode até, veja, nem ter partido dela a oferta. Eu, desesperado, aquela hipótese, eu que pagava 20 mil, eu tinha uma casa de 100 mil, ofereço por 20 mil. Eu chego pro cara e digo assim, olha, meu amigo, você que tem dinheiro, eu estou vendendo a minha casa, estou precisando de dinheiro, estou precisando de 20 mil, eu dou minha casa por 20 mil. Existe lesão. A lesão não precisa que você seja induzido à lesão.
basta que haja a desproporção e que seja por necessidade ou por inexperiência. Então, nesse caso é que a lesão, ela corrige a usura. Porque isso aí é quando alguém usa da fraqueza do outro para tirar vantagens em cima desse outro. Isso aí é má fé. E má fé, para mim, é causa de anulabilidade ou nulidade, dependendo. A boa-fé nos negócios, para mim, não existe apenas para efeito de interpretação. Eu já disse a vocês, para mim, boa-fé é pressuposto de validade dos negócios. Aquele que age de má-fé não pode tirar vantagem da sua própria torpeza. Então, nesse diapasão, nós terminamos aqui as causas da anulabilidade. E já estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que continuo à disposição de vocês para responder a questões que tenham ficado pendentes. Muita gente me faz questões que não tem nada a ver com a live. Também para mim isso não tem importância não. Eu estou disposto àquilo que eu sei, que eu aprendi e que acho que está certo. Eu não faço a mínima questão de dispor para os outros. Eu tenho comigo mesmo um compromisso de que esse meu conhecimento se transforme e que vá para todos. Então você pode perguntar o que você quiser. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, eu lhe digo. Olha, não posso, se eu não sei. Como vou dizer ao professor Christopher, por exemplo, que está me dando a honra de sua participação. O professor Christopher, ele me fez uma pergunta que eu vou responder, mas vou responder depois porque eu preciso fazer um exame da obra do Alf Ross, aquela obra que o senhor me citou, eu na verdade não a conheço. E tenho uma ideia muito própria do tema de competência. Então, competência e direitos potestativos. Por isso é que eu preciso de mais um tempinho para poder dar uma resposta que eu considere coerente. Boa noite e até quarta-feira que vem.